Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quinta-feira, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus para nós, né? E a gente vai para o Evangelho. Vamos ver o que Jesus nos trouxe nessa manhã de quinta-feira e depois a gente faz a meditação do 2 Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver o que Paulo nos traz de conselho hoje, nessa quinta-feira. Amém. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, o Evangelho está no livro de Mateus, Mateus 16, no capítulo 16, no versículo do 13 ao 19. E a palavra de Deus nos diz: Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhe: E vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, vejam só. Hoje o Evangelho, ele nos traz duas coisas importantíssimas para a nossa vida, para o nosso ensinamento e para o nosso entendimento. A gente percebe aqui que Jesus, ele fez uma pergunta para os discípulos. Ele queria saber o que as pessoas achavam dele, né? E aí eles começou a falar, né? Uns dizem que tu é o Messias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, enfim. Só que o interesse de Jesus não era tanto nas pessoas que estavam fora. O que as pessoas viam dele? Tinham ele como o quê? Qual a fé daquelas pessoas? Será que aquelas pessoas que estavam ali fora, que seguiam ele, aquelas multidões, será que eles estavam verdadeiramente acreditando em Jesus? Verdadeiramente eles estavam acreditando que Jesus estava fazendo aqueles milagres? Ou achavam que ele era o quê? Que ele estava forjando aquilo ali? Ou então que era uma mentira, né? O interesse maior de Jesus era o que os discípulos pensavam. Por quê? Porque os discípulos já eram pessoas convertidas, vamos se dizer assim, trazendo para a nossa vida. Já caminhava com ele, já conhecia, já estava vivendo tudo o que ele queria na vida deles. Tinham deixado a vida velha para trás e estavam seguindo ele. Então, aí, o importante para Jesus naquele momento era saber o que eles achavam. E aí, Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, né? E ali ele teve certeza, né, que a fé daqueles discípulos dele era concreta, que verdadeiramente eles acreditavam através do Espírito Santo de Deus, que tinha clareado a mente deles e eles estavam ali verdadeiramente fiéis, né? Trazendo para a nossa vida esse pedaço aqui desse evangelho, conosco é a mesma coisa. Jesus não se importa muito com quem está lá fora, na vida do mundo, que ainda não o encontrou, não é? Para saber o que eles sentem, como eles vê ele, não.
Ele está interessado em mim e em você, que já o encontramos e estamos aqui, lendo a palavra de Deus, tentando cada dia melhorar um pouquinho. Então, o interesse dele é esse. Então, dentro do nosso coração temos um sentimento por Jesus. Nutrimos um sentimento por Jesus, mesmo sem a gente vê-lo. Mas a gente sabe que ele existe. Por quê? Porque há prodígios, milagres no nosso meio. Lá no meio daqueles apóstolos, daqueles discípulos, também haviam esses milagres e esses prodígios. E eles acreditavam fielmente no Messias, que ele era o Messias. E nós também acreditamos, né? Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Mas outra coisa que a gente vai percebendo aqui é que existe verdadeiramente uma igreja fundada por Jesus Cristo, não é isso? É. Por quê? Porque aqui fala da pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Existe uma igreja fundada por Jesus Cristo, feita por Jesus Cristo, uma única igreja. Isso aí é fato. Quem quiser contestar, quem quiser ir contra essa realidade, é um problema de cada um, né? Aí, durante o mundo, aí, durante a vida de cada um se encontrou aí com suas coisas, mas existe uma só igreja, uma só fé. Isso aí é fato. Então, o mais interessante ainda, vou falar bem compassadamente para que você possa entender direitinho. Pedro pula de lá e fala: Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus, que já estava de olho em Pedro, para que entregar a Pedro as chaves do céu, né? As chaves do céu, para que ele tomasse conta do rebanho, né? As chaves do céu significa o sim ou não. Então aqui diz: aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado no céu. O que significa isso? Que o sim de Pedro aqui na terra é o sim de Pedro lá no céu. Todo o céu assina embaixo, principalmente Deus Todo-Poderoso. O não de Pedro é o não lá em cima. Então, a igreja tem um sucessor. A igreja foi deixada, a igreja foi fundada por Jesus Cristo e a igreja tem alguém para tomar conta dos seus rebanhos. Não é isso? Até aí eu acredito que todo mundo está entendendo. Outro ponto que a gente pode observar. Ele poderia, como estava todos os discípulos, você lendo aqui você vê que ele pergunta aos discípulos. Só não estava ele e Pedro conversando. Então, nesse momento, quando ele escolhe Pedro, por que ele não escolheu todos os outros? Se Pedro é igual aos outros. Porque ele não escolheu todos os outros. Porque ele não deu essa autoridade aos outros de entregar as chaves do céu, de entregar essa autoridade de mandar aqui, nesse pedacinho, nessa pedra aqui, aonde ele ia edificar a igreja dele, ou seja, a igreja dele foi fundada naquela pedra. Por que ele não deu a todos, né? Porque só um seria o sucessor da igreja, ok? Os demais ficou excluído? Não ficaram excluídos. Os demais seguem o sucessor, né? Hoje, trazendo para a nossa vida o sucessor. Os demais. Então, vamos falar claramente. A nossa Igreja Católica, ela foi fundada por Jesus Cristo, tirando o nome, porque não existia nome. Então, vamos lá. Vamos continuar. Existe uma só igreja, uma só fé dada por Jesus Cristo. E eu posso afirmar que essa é a igreja. A nossa igreja
né? Universal, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Romana. Igreja Católica Apostólica, que vem de apóstolo, romana, que vem de Roma, né? Que é aonde Pedro pousou, aonde Pedro veio a falecer. Então, isso é fato. Alguém vai contestar, não vai acreditar, vai continuar. Não, ele não disse dessa pedra multiplique aí outras igrejas, façam outras e outras denominações, como ficou empestado de outras denominações. Ah, mas a fé é a mesma, o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, mas a fé não é a mesma. Não é assim? Somos um povo dividido. Lutero, né, na sua idiotice, achou de dividir o povo. Dividiram o povo e cada um foi para o lado que achou melhor. Não é assim? Isso é a verdade. Mas que existe só uma a seguir, existe só uma a seguir. Ah, mas o que tem Pedro a ver com a Igreja Católica? Né? Pedro é o que tem as chaves do céu, é o que manda e desmanda nesse povo, começando pelos discípulos, o restante que ficou, né? Então Pedro ficou ali, com aquele comando ali. O que Pedro dizia, eles acolhiam, né? Pedro é representado pelo nosso Papa. O Papa da igreja é o sucessor de Pedro, né? Pedro faleceu, foi colocado um outro, e um outro, e um outro. Isso foi estudado, isso foi dentro de oração, isso não foi em sorteio, não. Vamos pegar bem aqui uns papelzinhos, vamos botar o nome aqui das pessoas idosas que tem aqui. A gente coloca o nome aqui desses bispos, né? Vamos colocar, vamos botar dentro do saquinho. Quando a gente faz assim um amigo secreto, né? Assim, então. Vamos balançar o saquinho e vamos tirar um. O que for vai ser o Papa. Não. A igreja, na sua santa sabedoria, sabe muito bem como escolher. Deus é que indica. Mas isso é para nossa fé, né? Estou falando aqui para os católicos. Que não entendem, que não sabem, né? O que significa o Papa, com isso, com aquilo. Papa significa isso. É o sucessor de Pedro. Quando Pedro faleceu, colocaram outro no lugar de Pedro, com autoridade. Pegaram as chaves de Pedro e deram ao Papa. Não é isso? Ao Papa. E assim sucessivamente. Vai morrendo, vai entrando. Hoje, o nosso Papa Francisco. E os outros discípulos, aonde é que entra? Os outros discípulos, ele não tem autoridade para abrir outras igrejas, porque só existe uma pedra, né? Os outros discípulos seguiram Pedro. Tudo que Pedro fala, os discípulos acolhem. Porque existe a autoridade dada por Deus dos padres nos confessar e de Jesus dar o seu perdão saindo dos padres. Justamente por isso. Porque existe um sucessor de Pedro e Pedro deu esse sim. Pedro autorizou que eles fizessem assim, né? Nós tivéssemos esse consolo, essa ajuda espiritual quando a gente se confessa, bota para fora toda a merda que a gente guarda dentro, todo pecado, toda nojeira que a gente faz, a gente tem esse socorro de pedir perdão. Eu fico imaginando as pessoas que não acreditam nesse mistério, né? Como será que vai chegar diante do Senhor sem nunca ter confessado um pecado? Porque o orgulho do ser humano é em dizer: não vou falar as minhas covardias, minhas bostas com um padre que é um homem igual a mim. Jamais. Por quê? Porque não entende esse mistério. Não vê a palavra de Deus da forma que ela é. Não é? Então, ele dá essa autoridade ao padre.
E quando você olha e se você pensar dessa forma, pense uma coisa, né? Que quando eles resolveram, sentiram no coração a vontade, o dom de ser padre, de entregar sua vida para a igreja e para as comunidades, para o povo, ele sabia dessa responsabilidade. Então, se eles estão pecando por trás, se eles são humanos e eles pecam, eles não são santos, eles pecam. E se eles estão fazendo coisas gravíssimas que agravam o coração de Deus, quem pode julgá-lo? Nem é eu, nem é você. É o próprio Jesus, porque a palavra diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? A mim foi dado o dom de ler a palavra de Deus, mas não chega tão perto do dom de um padre. A responsabilidade de um padre é muito grande. Por quê? Porque quem autoriza eles a dar o sim ou dar o não é o Santo Papa, que é o sucessor de Pedro. A gente fala Santo Papa em respeito, mas o Papa também é humano. Pedro também era humano, não é assim? Ah, eu não entendo. Vamos falar alguma coisa. Já vamos aproveitar e vamos fazer logo o angu todo aqui. Eu não entendo o porquê que Pedro era casado, porque Pedro tinha sogra, né? E os padres não podem casar. Pedro tinha sogra, mas o Papa não é casado, não é? O Papa não é casado porque na sabedoria da sua igreja, né? Eles não são casados porque não pode assumir compromisso com família. Eu não sei se você já leu uma boa parte da palavra de Deus, principalmente o Evangelho. Eu não sei se você já ouviu falar que Pedro andava com filho, com marido, com sogra, tudo encangado junto dele. Não. Quando Pedro começou a seguir Jesus, ele seguiu sozinho. Então vamos se dizer que Pedro deixou a família lá no lugar dele e foi para onde Jesus foi. Podia visitar quando Jesus passava naquela cidade. Vamos se dizer assim, Jesus passava na cidade de Pedro, Pedro ia lá ver a família. Porque em momento nenhum ninguém diz: Pedro e sua família estavam com Jesus em tal lugar. Pedro e sua família e sua sogra, que a sogra de Pedro vivia lá, né? Que a sogra de Pedro vivia atrás de Jesus. Não. A gente, para ter certeza que Pedro era casado, teve a passagem da sogra que ficou doente e Jesus curou. Lembra daquela passagem da sogra de Pedro que estava com febre e Jesus a curou, né? E ela levantou e o serviu. A gente já viu essa passagem. Ok, vamos lá. Continuando, né? Pronto. Então, os padres, a igreja, ela colocou impedindo isso aí, mas eles têm certeza quando eles vão dar seu sim. Não é? Por quê? O que é que acontece? Família é dom. Ser padre é dom. Então, se eu tenho uma família, se eu escolhi ter uma família, eu tenho que me dedicar à minha família. Para onde eu for, eu tenho que levar a minha família, esposa, filhos. Se falta alimento na minha casa, eu como um homem, eu tenho que correr atrás do meu trabalho para dar o sustento da minha família. Isto é louvável aos olhos de Deus. Isso também significa dom. É? Eu, por exemplo, eu não tenho o dom de sair profetizando, de sair lendo a palavra de Deus pelo mundo. Eu já sou família, né? Esse foi um meio que eu tive, que eu vi de transmitir para vocês isso. Então, o meu dom é família. Eu adoro a minha casa, né? Eu gosto de cuidar da minha casa. Quando eu era casada, eu gostava de cuidar do meu marido, deixar tudo arrumadinho para quando ele chegar, esperar ele para jantar, para almoçar, enfim. Então isso é dom, você gostar. Gostei de ter minhas filhas, de criar. Infelizmente não pude. Infelizmente não pude porque fui trabalhar para sustentá-la. Então eu não tive o prazer,
de cuidar delas como eu gostaria, né? Então, um exemplo, se os padres tivessem família, tudo isso os padres iam ter que acolher, tomar conta. Então, tomar conta de fiel, tomar conta né? Ah, mas olha aí o que acontece. Padre pegando criança, padre fazendo coisa por debaixo dos panos. Eles são humanos. Se eles estão fracos, eles fazem. Os que fazem porque fica fraco na fé, fica fraco de oração, não faz os seus compromissos diários, porque se fizesse, não cai. Quando você está com o Espírito Santo 24 horas grudadinho em você, você não cai em pecado nenhum. É mais ou menos assim, é isso. Mas voltando, os padres têm essa autoridade, tanto de Jesus, dada por Deus. Tem essa passagem aqui, eu ainda procuro e ainda encontro para mostrar que a autoridade é dada por Deus. Então, quando o Papa, ele dá o seu sim aqui, lá no céu é assinado sim por Deus. Quando é o não dele, é o não dele. Quando ele olha para você, o padre, quando está na confissão que ele olha para você e ele vê que você não tem condições de ir para a fila da comunhão receber Jesus, ele não vai te absolver. Ele não vai dizer as palavrinhas mágicas, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o Padre que está perdoando, é Jesus que se faz presente ali. Porque o sim daqui da terra é elevado ao céu e é assinado embaixo por ele. Então, não é o Padre que está dando o perdão a você, né? É uma pena que você esteja perdendo tudo isso. Tudo isso é uma pena, porque a vida espiritual, ela é um mistério muito grande, né? Há quem diga que quem morreu acabou. E há quem diga que existe sofrimento para a alma até chegar ao fim, até a volta do Senhor verdadeiramente. Então, tá explicado, né? Nesse evangelho de hoje a gente viu duas coisas importantes, que Jesus, ele se importa conosco, convertidos, aqueles que já sabem da palavra dele, aquele que caminha com ele, ele tem curiosidade em saber o que achamos dele, né? Então, vou deixar essa reflexão para cada um. Olhe para dentro de você o que você acha que ele é. Será que você acha que ele é somente o provedor de lhe dar o que você pede, né? Muitas vezes você pede, ele não lhe dá, você fica com raiva. Será que ele é isso para você? Ele só serve para isso? Será que você só entra na presença dele quando você precisa de uma cura, né? Quando você precisa de alguma coisa? Será que você só vê ele nesse momento? Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que levar para hoje, né? Estamos aí em tempos de quaresma e a gente precisa mudar a nossa vida, né? Caminhar no caminho certo. Ah, mas placa de igreja não vai salvar ninguém. Realmente não. Mas veja quantas práticas dentro da palavra de Deus que é pedida por ele, que é falada por ele e é jogada no lixo, é jogada fora por muitos aí que não acreditam, né? Posso citar uma passagem, a passagem de Jesus lá na cruz, quando ele, antes do último suspiro, quando ele deixa Maria para João como mãe e deixa João para Maria como filho, né? Deixando assim a humanidade completa nas mãos de Maria, né? Por que João Batista? Por que João Batista? Por que João Batista? Porque o João Batista representava ali naquele momento para nós hoje toda a humanidade, né? O discípulo mais amado, a palavra nem diz João, a palavra é citada, o discípulo mais amado, porque no lugar do discípulo mais amado a gente tinha que colocar e tem que colocar o nosso nome. Eu estava lá quando ele me deu sua mãe como mãe. Então, se você for ver detalhe por detalhe, você for estudar verdadeiramente,
você vai ver que você está perdida ou perdido por onde você anda, né? E ainda tá em tempo de você se converter verdadeiramente e procurar o certo, né? E procurar o que é certo. A placa da igreja vai salvar de forma nenhuma, assim também como a certeza que a gente tem que a salvação é garantida porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, do mesmo jeito que a gente não tem. A gente tem a garantia, mas a gente não tem a certeza, porque se a gente não caminhar conforme a palavra de Deus pede, a gente não vai encontrar essa salvação. Porque a palavra, ao mesmo tempo que a gente sabe que a nossa salvação está garantida pelo sangue poderoso de Jesus Cristo derramado na cruz, a gente também tem as palavras do próprio Jesus dizendo: os adúlteros não herdarão o reino do céu, né? Os bêbados, os hipócritas, né? Não herdarão. Então, vamos meditar. Leia, sempre digo, leia a palavra direitinho, com calma, leia uma segunda vez, uma terceira vez, para que você possa entender. Pegue um caderninho, coloque do lado ali o que você entendeu disso aqui. Você lê a palavra e você vai lá, ó, e coloque: eu entendi isso aqui, isso aqui, isso aqui, tipo uma reflexão mesmo. Não é só na sua cabeça, é ali. Vá lá e coloque: eu entendi assim, 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 assim. E depois abra o vídeo e veja se bate mais ou menos com o que você achava. Aqui no vídeo você vai tirar muitas dúvidas de coisas que você não entendia. Muita gente até hoje não conhece, não sabe o que significa o Papa. Respeita por ser da Igreja Católica, mas não sabe o significado, né? Aí quando chega um, chega outro dizendo que o Papa é a besta do Apocalipse. Aí o camarada vai lá e acredita, né? Então é mais ou menos assim. Ninguém aqui adora seres humanos, ninguém aqui está dizendo que Papa é santo, Padre é santo. Ninguém é santo. Todo mundo é pecador, né? Mas existe um compromisso maior para cada um. O compromisso do padre com Deus é maior do que o dos padres, do que o dos bispos, do que o meu. E assim sucessivamente, cada um com a sua carga, né? E é sobre isso que o Evangelho fala hoje. Amém? Espero ter explicado direitinho, né? Para quem não entendeu, e um bom dia para vocês. Daqui a pouco a gente volta com as cartas, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, né? É um livrinho pequeno e de hoje para amanhã a gente termina. Amém?